Salve Maria! Estamos fazendo a introdução do Catecismo de São Pio X. A introdução tem 14 itens, já lemos 7. Então vamos continuar aqui a partir do item 8, Disposições da Igreja. Por isso, o Sacrosanto Concílio de Trento, falando dos pastores de almas, declara que a primeira e maior de suas obrigações é a de ensinar o povo cristão. Dispõe, em consequência, que pelo menos nos domingos e festas solenes deem ao povo instrução religiosa e durante os santos tempos do Advento e da Quaresma, diariamente ou ao menos 3 vezes por semana. E não só isso, porque acrescenta o concílio que os párocos estão obrigados, ao menos nos domingos e dias de festas, a ensinar eles próprios ou por meio de outros às crianças as verdades de fé e a obediência que devem a Deus e a seus pais. Igualmente manda que quando tenham de administrar algum sacramento, instruam acerca de sua natureza os que vão recebê-lo, explicando-o em língua vulgar e inteligível. Item 9. Em sua Constituição, nosso predecessor, Bento XIV, resumiu tais prescrições e precisou-as claramente, dizendo: 2 obrigações impõe principalmente o Concílio de Trento aos pastores de almas. Uma, que todos os dias de festa falem ao povo acerca das coisas divinas. Outra, que ensinem às crianças e aos ignorantes os elementos da lei divina e da fé. Com razão, dispõe este sapientíssimo pontífice o duplo ministério, a saber, a pregação, que habitualmente se chama explicação do Evangelho, e o ensino da doutrina cristã. Talvez não faltem sacerdotes que, desejosos de poupar a si mesmos trabalho, creiam que com as homilias satisfazem a obrigação de ensinar o catecismo. Quem quer que reflita, descobrirá o erro desta opinião, porque a pregação do Evangelho está destinada aos que já possuem os elementos da fé. É o pão que deve dar-se aos adultos. Mas, pelo contrário, o ensino do catecismo é aquele leite que o apóstolo São Pedro queria que todos os fiéis desejassem sinceramente, como as crianças recém-nascidas. O ofício, pois, do catequista consiste em escolher alguma verdade relativa à fé e aos costumes cristãos e explicá-la em todos os seus aspectos. E como a finalidade do ensino é a perfeição da vida, o catequista há de comparar o que Deus manda fazer e o que os homens fazem realmente. Depois disso, e extraindo oportunamente algum exemplo da Sagrada Escritura, da história da Igreja ou da vida dos santos, deverá aconselhar a seus ouvintes como se a assinalasse com o dedo, a norma a que devem ajustar a vida, e terminará exortando os presentes a fugir dos vícios e a praticar a virtude. Item 10. Instrução popular. Não ignoramos, em verdade, que este método de ensinar a doutrina cristã não é grato a muitos, que o estimam insuficiente e talvez impróprio para atrair o louvor popular. Mas nós declaramos que semelhante juízo pertence aos que se deixam levar pela ligeireza mais que pela verdade. Certamente não reprovamos os oradores sagrados que, movidos por sincero desejo de glória divina, se empenham na defesa da fé ou em fazer o panegírico dos santos. Mas seu labor requer outro, preliminar, o dos catequistas, pois, faltando este, não há alicerces, e em vão se fatigam os que edificam a casa. É muito frequente que floridos discursos recebidos com o aplauso de numeroso auditório só sirvam para afagar o ouvido, não para comover as almas. Em contrapartida, o ensino catequético, conquanto simples e humilde, merece
que se lhe apliquem estas palavras que disse Deus por Isaías. E assim como descem do céu a chuva e a neve, e não voltam mais para lá, mas embebem a terra, e fecundam-na, e fazem-na germinar, a fim de que dê semente ao que semeia, e o pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Não tornará para mim vazia, mas fará tudo o que eu quero, e produzirá os efeitos para os quais a enviei. Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11. O mesmo juízo se há de fazer daqueles sacerdotes que, para melhor expor as verdades da religião, publicam eruditos volumes. São dignos, certamente, de grande elogio. Quantos, porém, são os que consultam obras dessa índole e tiram delas o fruto correspondente ao labor e aos desejos de seus autores? Mas o ensino da doutrina cristã bem feito jamais deixa de aproveitar aos que o escutam. Item 11. Convém repetir, para inflamar o zelo dos ministros do Senhor, que já é grandíssimo e aumenta cada dia mais o número dos que ignoram tudo em matéria de religião, ou que só têm um conhecimento tão imperfeito de Deus e da fé cristã, que em plena luz da verdade católica, lhes é possível viver como pagãos. Ah, quão grande é o número, não de crianças, mas de adultos e de até anciãos que ignoram absolutamente os principais mistérios da fé e que, ao ouvir o nome de Cristo, respondem: quem é para eu crer nele? Daí o terem por lícito forjar e manter ódios contra o próximo, fazer contratos iníquos, explorar negócios infames, fazer empréstimos usurários e cometer outras maldades semelhantes. Daí que, ignorantes da lei de Cristo, que proíbe não só toda e qualquer ação torpe, mas o pensamento voluntário e o desejo dela, muitos que, por qualquer razão, até quase se abstêm dos prazeres vergonhosos, alimentem, porém, suas almas que carecem de princípios religiosos, com os pensamentos mais perversos, e façam o número de suas iniquidades maior que o dos cabelos de sua cabeça. E repitamos que estes vícios não se acham somente entre a gente pobre do campo e das classes baixas, mas também, e talvez com mais frequência, entre as pessoas de categoria superior e até entre os que se envaidecem de seu saber e, apoiados numa vã erudição, pretendem escarnecer da religião e blasfemar contra tudo que não conhecem. Item 12. Se é coisa vã esperar colheita em terra não semeada, como esperar gerações adornadas de boas obras se oportunamente não foram instruídas na doutrina cristã? Donde justamente concluímos que, se a fé enlanguece em nossos dias, até parecer quase morta em uma grande maioria, é porque se cumpriu descuidadamente ou se descumpriu de todo a obrigação de ensinar as verdades contidas no catecismo. Inútil seria dizer como escusa que a fé é dada gratuitamente e conferida a cada um no batismo, porque certamente os batizados em Jesus Cristo fomos enriquecidos com o hábito da fé, mas esta divina semente não chega a crescer e criar grandes ramos. Se entrega a si mesma e reduzida a atuar como por virtude inata. Tem um homem desde que nasce a faculdade de entender, mas esta faculdade necessita da palavra materna para, como se diz, converter-se em ato. Também o homem cristão, ao renascer pela água e pelo Espírito Santo, traz como em germe a fé, mas necessita do ensino da Igreja para que essa fé possa nutrir-se, crescer e dar fruto. Por isso escrevia o apóstolo: a fé é pelo ouvido e o ouvido pela palavra de Cristo. Romanos 10, versículo 17.
E para mostrar a necessidade do ensino, acrescentou: como ouvirão sem haver quem lhes pregue? Versículo 14.